Vou aproveitar que eu tô fazendo o planejamento do meu plano de leitura dos devocionais e vou mostrar pra você como que eu costumo fazer. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que o devocional, ele é algo particular. Não existe jeito certo ou errado de fazer. Existe a forma que faz sentido pra você, que você consegue entender melhor e desenvolver melhor. O devocional nada mais é que você se conectar, se relacionar com Deus. Você entender mais sobre o caráter de Deus e também sobre o que Ele diz sobre você. Então, esse momento do devocional é justamente para isso. É diferente, por exemplo, de um estudo. O estudo exige mais profundidade. Geralmente é ajuda de outros livros que falem sobre o assunto que você está estudando ali na Bíblia, ou de um dicionário que te ajude a entender o significado das palavras ali na íntegra, né? Então, o devocional, ele vem da palavra devoção, um momento de devoção a Deus que você tem. Aí você lê a Bíblia, você ora, você coloca um louvor, né? E é isso, basicamente é isso. Ao decorrer do vídeo, eu vou te dar algumas dicas para te ajudar a fazer o seu devocional. Mas, como eu disse, não tem maneira certa ou errada. Existe a forma que faz sentido para você. Então, você pode pegar as dicas que eu te dou e ver outros vídeos para poder te ajudar a fazer da forma que fica mais fácil para você. Tá bom? Então, a primeira coisa que você vai precisar é de uma Bíblia, de um caderno e de uma caneta. Não precisa de canetas coloridas, se você não quiser. Pelo menos eu tenho dificuldade em fazer aquele monte de desenho, aquelas coisas bonitas que muitas meninas fazem. Pra mim, o básico é o que funciona. Ou também no bloco de notas, você pode fazer suas anotações no bloco de notas. É o que eu faço atualmente, porque com a rotina corrida, com 2 filhos, então eu prefiro fazer no bloco de notas, porque eu vou falando e aí ele vai escrevendo sozinho. Pra mim fica muito mais fácil assim, né? Eu gosto de coisa prática. A primeira coisa que eu costumo fazer é definir um tema mensal, porque assim fica mais fácil para eu entender aquilo que Deus deseja ministrar no meu coração naquele mês. Então, geralmente eu oro a Deus e vou pedindo para Ele sinais do que Ele quer falar comigo naquele mês. Eu fico atenta a louvores na igreja, eu fico atenta a palavras que dão na igreja, eu fico atenta a alguma conversa, porque às vezes Deus pode nos responder através de uma conversa com um amigo. Então, eu estou atenta aos sinais que Deus me dá para eu definir o tema mensal. E a partir disso vem o segundo passo, que é eu definir os versículos do dia, né? Os versículos de cada dia do mês. Então, baseado no tema que Deus me deu, eu começo a separar os versículos bíblicos que tenham a ver com aquele tema. E como que eu faço para poder pegar esses versículos bíblicos? Eu uso a inteligência artificial ao meu favor e peço para ela me dar peço pro ChatGPT me dá 31 versículos ou 30 versículos, dependendo do mês, que tem a ver com o tema que eu escolhi. E aí ele me dá os versículos chaves para o meu devocional, tá bom? E aí vem o terceiro passo. Eu costumo ler o versículo que é o versículo chave daquele dia. E não leio só o versículo, eu leio o capítulo anterior ou o capítulo seguinte para poder conseguir entender todo o contexto do que tá falando ali, né? E baseado nisso, eu faço algumas perguntas para que eu venha aplicar para minha vida, né? A primeira pergunta que eu costumo fazer é: o que esse texto me ensina sobre Deus, sobre o caráter dele, sobre o que ele é? Segundo, o que esse texto me ensina? E terceiro lugar, como que eu posso aplicar na minha vida o que tá dizendo aqui? Então, fazendo isso, eu consigo extrair o melhor daquele capítulo, fazendo com que eu consiga entender e fazer sentido pra mim, entende? Porque a minha maior dificuldade era a interpretação de texto. Então, fazendo dessa forma, eu consigo entender tudo que o texto tá falando e, às vezes, se necessário, eu pesquiso o significado de alguma palavra, né? Dependendo se fica difícil ali pra eu conseguir entender o que tá dizendo ali no texto, é assim que eu faço. O quarto passo é você escrever. Por causa que escrever te ajuda a memorizar aquilo que você entendeu sobre o texto. Então eu não só medito ali, não fico só lendo, eu escrevo aquilo que eu entendi pra poder fazer sentido pra mim. Quando eu escrevo alguma coisa, pra mim é como se concretizasse e fica bem fixado na minha mente. Então escrever pra mim ajuda muito, tanto no papel como no bloco de notas. Em quinto lugar, é importante você ter organização, você separar um caderno só para isso, ou separar uma parte, né, uma pasta do seu bloco de notas só para isso. Porque se você ficar escrevendo em um papel onde você escreve outras coisas, vai acabar se misturando ali, e escrever o devocional te ajuda a você anotar os ensinamentos que você tem sobre aquele texto. E mais pra frente, talvez você possa precisar deles, e aí fica mais fácil pra você folhear ou pesquisar na sua pasta de bloco de notas, pra você ver aquilo que Deus ministrou no seu coração naquele dia que você leu aquele texto, entendeu? Sexta coisa que é importante, que eu faço também, é a oração. No final de tudo, eu não oro no início, eu geralmente oro depois. Eu oro e agradeço a Deus por aquele momento, agradeço a Ele
pela palavra que ele me deu, pelos ensinamentos que ele me deu. E dependendo do caso, eu oro a palavra. Como que é orar a palavra? Eu pego o versículo chave ou algum outro versículo que eu gostei ali do capítulo todo e oro ele na minha oração, né? Por exemplo, vamos supor que o versículo tá falando: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então eu oro isso: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Entendeu? Então é basicamente isso que eu costumo fazer, tá bom? Em sétimo lugar, o louvor. O louvor, ele é muito importante porque ele te ajuda, de certa forma. O louvor faz a gente ficar mais sensível, faz a gente se comover mais. Então eu gosto de colocar um louvor que tenha a ver com aquilo que eu acabei de ler, para poder também expressar a minha forma de louvor a Deus, né? O louvor, ele é uma forma de adoração, não é a única forma de adoração, mas ele é uma forma de adoração a Deus, que é interessante você colocar também no seu devocional, e eu faço isso, não é sempre que eu faço, mas tem dias que a gente tá ali querendo chorar, querendo desabafar, e aí eu coloco um louvor pra me ajudar com isso, entendeu? Uma informação interessante que eu acho válido dizer é a versão que eu uso a minha Bíblia. Essa daqui é a versão Nova Bíblia Viva, né? NBV. Eu não sei se ela vende, eu já procurei, mas igual essa eu não achei. Sabe, eu achei parecido, mas eu não achei igualzinho. Essa Bíblia aqui, minha mãe comprou em um evento que ela foi. Então eu não sei se ela vende mais, entendeu? Essa daqui especificadamente. Mas essa daqui é a tradução que eu costumo usar, porque a tradução é atual, a linguagem atual ajuda também a gente a entender e interpretar melhor o texto, né? E tem outras duas versões também que eu costumo utilizar, principalmente quando eu uso a Bíblia do celular, é a NTLH ou a NVI, que é muito também fácil de você entender. Então essa é a forma que eu faço o meu devocional. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, curte esse vídeo, se inscreva no canal, porque eu pretendo trazer mais vídeos para te ajudar no seu desenvolvimento pessoal e espiritual, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.